Prezadas e prezados, eu quero conversar com vocês com uma que foi considerada uma das maiores injustiças das Copas do Mundo de todos os tempos. A não convocação de Paulo Roberto Falcão para a Copa do Mundo de 1978. Vamos falar sobre isso? Bom, em 1978, o Paulo Roberto Falcão, que era talvez o melhor jogador do Brasil naquele momento, ele não foi convocado para a Copa do Mundo de 1978, né? E, enfim, você podia ter um meio-campo ali com Cerezo, Falcão, Zico e Rivelino e abriu mão disso. Então, o Cláudio Coutinho fez uma que eu reputo um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, inclusive, ele fez uma das maiores lambanças que você pode imaginar ao não levar o Falcão para a Copa do Mundo. Bom, o que acontece, o que eu ouvi o próprio Falcão falar sobre isso, é que um dia ele foi convocado, ele chegou em São Januário para treinar, campo do Vasco, né? E o Coutinho virou para ele e disse assim: entra em forma que depois a gente conversa. E aí, depois de uns dias, eles conversaram, tiveram uma conversa muito dura. E aí o Coutinho não convocou mais o Falcão, nem para as eliminatórias da Copa do Mundo e nem para a própria Copa do Mundo. Só veio a convocar o Paulo Roberto Falcão depois na Copa América de 1979, portanto depois da Copa do Mundo. E isso é o que o Falcão diz, né? Agora, também tem uma coisa que tem que ser levada em consideração. Pelo que se sabe, o Falcão ele vivia fazendo críticas ao Coutinho, né? E fazendo lobby para o Rubens Minelli ser o técnico da seleção, né? Porque o Falcão gostava muito do Rubens Minelli. O Rubens Minelli tinha sido técnico dele no Internacional, bicampeão brasileiro em 1975 e 1976, né? E que ele fazia lobby para o Minelli e o Coutinho não gostava nada disso, né? E o Coutinho, sendo militar, né, ele achava que a hierarquia não estava sendo obedecida, e com isso ele cortou o Falcão e não levou o Falcão para a Copa. Eu volto a dizer, muito azar o nosso, né? A gente podia ter, por exemplo, o meio-campo com Cerezo, Falcão, Zico e Rivelino, e um ataque com Reinaldo e Roberto Dinamite, né? Bom, e ainda tinha o Dirceu, né, que foi inclusive o terceiro melhor jogador da Copa. Mas por isso Paulo Roberto Falcão não teria ido para a Copa do Mundo de 78. É realmente um crime de lesa pátria, porque era o melhor jogador do Brasil na época, sim, né? Mais do que o Zico. O Zico veio se destacar mais 2 anos depois, em 1980, né? Quando ele ganha um título brasileiro. Então, aí realmente dali para frente só deu Zico. Mas de 1978, em 1978, o grande jogador do Brasil era o Falcão. E não levar o Falcão para a Copa do Mundo foi uma tremenda lambança. Estou falando do Paulo Roberto Falcão, tá, gente? Depois de nomeado de Rei de Roma. Não estou falando do Falcão do futsal, aí é outra história, né? Bom, gente, é isso, são curiosidades do futebol, né? Tem uma outra versão, diz também que o Leão, o goleiro Emerson Leão, virou pro Falcão e disse: cara, tu não é titular desse time? Tu joga pra caramba, vá, fala com o cara que você tem que jogar. Aí o Falcão virou: não, Leão, não é que você tem razão, e foi falar isso com o Coutinho, aí perdeu a vaga, né, como titular e no grupo da seleção. Isso o próprio Leão poderá esclarecer se é verdade ou não, ou o próprio Falcão poderá esclarecer se é verdade ou não. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço muito, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. Se puder, dê like aqui, se inscreva no canal, compartilhe e dê uma olhada na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todas e muito obrigado a todos.